Pessoal, nesta videoaula nós vamos falar sobre as relações de Girard e vamos conhecer também o teorema das raízes complexas. Vamos lá? Então, as relações de Girard, pelo menos referidas à equação do segundo grau, vocês já conhecem. Vocês já viram em séries anteriores essas relações. Não com esse nome, mas não é novidade isso aqui para vocês. Então, as relações de Girard são relações que envolvem as raízes e os coeficientes de uma equação. Então, considere uma equação do segundo grau, ax² mais bx mais c. A primeira relação de Girard é a soma das raízes, x1 mais x2. E a soma das raízes é sempre igual a menos b sobre a. A soma das raízes é sempre igual a menos b sobre a. Certo? O produto das raízes seria x1 vezes x2 é igual a c sobre a. Isso aqui não é novidade para vocês. Vocês já ouviram isso aí em séries anteriores, até mesmo nessa série também, a gente tentando resolver as equações sem fazer delta, né? Através da soma e do produto. Então, essas são as duas relações de Girard referentes à equação do segundo grau. Podemos ter também as relações de Girard para equações de terceiro grau. Vamos ver aqui, ó. Equações de terceiro grau. Como que seriam as relações de Girard para a equação de terceiro grau? Então, a primeira relação de Girard é relacionada com a soma x1 mais x2 mais x3. Como é do terceiro grau, a gente sabe que vão ter três raízes. E a soma delas vai ser sempre igual a menos b sobre a. Ué, professor, é igual? Exatamente. A soma vai ser igual a menos b sobre a. Isso aí vai ser válido para qualquer grau. A soma vai ser igual a menos b sobre a. A gente até brinca para você não esquecer. A soma vai ser sempre menos b sobre a. Né? Sou menos burro agora. Né? A soma vai ser sempre menos b sobre a. Aí, além da soma, a gente vai ter também o produto 2 a 2. Como assim produto 2 a 2? É x1 vezes x2 mais x1 vezes x3 mais x2 vezes x3. Então, eu agrupei elas 2 a 2. É a soma dos produtos 2 a 2. A primeira com a segunda, a primeira com a terceira e a segunda com a terceira. Eu fiz todas as combinações possíveis de multiplicar duas delas. E a soma dos produtos 2 a 2 vai ser sempre igual a c sobre a. Tá? Temos também a próxima relação de Girard, que seria o produto das três. Então, é x1 vezes x2 vezes x3. Aí, para você entender a lógica, vai ser sempre assim, ó. Aqui deu menos b sobre a, c sobre a próxima vai ser menos d sobre a. Os sinais vão alternando, né? A primeira relação é menos, a segunda é mais, a terceira é menos. E aí você faz, ó, deixa eu mostrar ali. Menos b sobre a é a primeira relação, é a soma. A segunda é c sobre a e a terceira é d sobre a. Tá? Essas são as relações de Girard para uma equação de grau 3. Podemos ter também uma equação de grau 4. Coloquei aqui a equação de grau 4. Quais seriam as relações de Girard? Se é de grau 4, é porque vão ter 4 raízes. A gente começa com a primeira relação de Girard. A primeira relação é x1 mais x2 mais x3 mais x4. Então, como a gente já sabe, a soma das raízes vai ser sempre igual a menos b sobre a. Sempre vai ser igual a menos b sobre a. Aí agora nós temos o produto 2 a 2. Aí vamos lá, concentração aqui para não esquecer de nenhuma. Então é x1 vezes x2 mais x1 vezes x3 mais x1 vezes x4 mais x2 vezes x3 mais x2 vezes x4. Que mais? Mais x3 vezes x4. Tá aí, fizemos todas elas. Ficou enorme, né? Mas é assim mesmo.
Então, aqui nós temos a soma dos produtos 2 a 2. Nós combinamos duas a cada duas aí e escrevemos elas, né? x1, x2, x1, x3, x1, x4, 2 com 3, 2 com 4, 3 com 4. Fizemos todas as combinações possíveis. E o produto da soma 2 a 2 vai ser sempre igual a C sobre A. Agora, nós vamos ver o produto, ou melhor, a soma dos produtos 3 a 3. Então, eu vou ter aqui, ó, x1 vezes x2 vezes x3, mais x1 vezes x2 vezes x4, mais x1 vezes x3 vezes x4, mais x2 vezes x3 vezes x4. Agora eu peguei a soma dos produtos 3 a 3. Eu fui agrupando aí de 3 em 3, considerando todas as combinações possíveis de agrupar 3 a 3, né? Então, só para você não se perder, como que eu fiz isso aí tão rápido? Aqui eu tirei a raiz x4, aqui eu tirei a x3, aqui eu tirei a x2 e aqui eu tirei a x1, né? Foi simples assim. Então eu fiz o produto do agrupamento 3 a 3. E a soma dos produtos 3 a 3, a fórmula vai ser sempre menos D sobre A. Percebeu aí os sinais? Começa ali, ó, menos, mais, menos, menos, mais, menos. E os coeficientes vão caminhando. Vai ficar menos B sobre A, C sobre A, menos D sobre A. E como é de quarto grau, ela vai ter 4 relações de Girard. Tem mais uma. A última aqui é o produto das 4, que é x1 vezes x2 vezes x3 vezes x4. Então, o produto das 4 raízes, então, se foi menos, mais, menos, essa aqui vai ser mais. Então, foi B sobre A, C sobre A, D sobre A, agora vai ser E sobre A. Viu aí como é que faz? Isso aí serve para qualquer grau, tá? De quinto grau, de sexto grau, de 10º grau. As relações de Girard não têm limites. Isso aí vale para qualquer equação, independente do grau. Entendeu aí a lógica? Aí vamos ver aqui um exemplo. Vamos ver um exemplo. Sabendo que a soma de duas raízes da equação é 5. A soma de duas raízes da equação é 5. Então, ele está falando da soma das raízes de a soma de duas raízes da equação. E aí, como é de grau 3, eu vou usar a relação de Girard que tem grau 3. Deixa eu pegar aqui, ó. Qual delas que fala sobre a soma? Isso mesmo, é a primeira que fala sobre a soma. Então, eu vou usar essa primeira relação. Deixa eu copiar ela aqui. Vou usar essa primeira relação aqui, ó. Copiar. Então, a primeira relação de Girard é que fala da soma. A soma é menos B sobre A. Eu conheço a soma de duas raízes. Então, eu vou escolher duas ali quaisquer. Pode ser a primeira e a segunda. A soma de duas raízes é igual a 5. Poderia ter escolhido outras, segunda e a terceira, né? A primeira e a terceira, não importa. Escolha duas. A soma de duas é 5. Mais x3, que eu não sei quanto que é, vai ser igual a menos B sobre A. Então, é menos o B, que é menos 6, sobre A, que é 1. Então, ficou assim, ó, 5 mais x3 é igual a 6. Então, x3 vai ser igual a 1. O que nós acabamos de encontrar? Nós acabamos de encontrar uma das raízes. Nós acabamos de encontrar uma das raízes da equação. Já que eu conheço uma das raízes da equação, aí eu consigo descobrir o valor de K. Igual a gente fez na videoaula anterior. Então, se eu sei que o número 1 é uma de suas raízes, eu vou trocar o x por 1 e vou descobrir o valor de K, né? Vou trocar o x por 1 e vou descobrir o valor de K. Vou pegar isso aqui, essa equação. Então, vou trocar o x por 1 e vou achar o valor de K. Trocando aqui o x por 1, vai ficar quem? 1 ao cubo, menos 6 vezes 1 ao quadrado, mais 11 vezes 1, mais K igual a 0. Então, ficou 1 menos 6 mais 11 mais K igual a 0. 1 menos 6 dá menos 5.
né? Menos 5 mais 11 dá 6, passa para o outro lado, menos 6. Então, K vai ser igual a menos 6. Aqui pedia para descobrir, esse aqui vai ser a resposta. Então, ele pediu para descobrir o valor de K, sabendo que a soma de duas raízes era igual a 5. Então, nós usamos essa informação de que a soma de duas raízes é igual a 5 para descobrir uma das raízes. Descobrimos uma das raízes, a gente foi lá e substituiu e achou o valor de K. Ok? Vou ver mais um exemplo aqui, ó. Sabendo que o produto de duas raízes da equação é igual a 12, a menos 12. Produto de duas raízes da equação é igual a menos 12. Nessa daqui, você podia dar uma pausa no vídeo aí e tenta resolver aí, tá? Sabendo que o produto de duas raízes da equação é igual a menos 12. Determine o produto das outras raízes. Então, a gente vai voltar aqui. Como é de quarto grau, eu vou pegar aquela que envolve o produto. Deixa eu pegar aqui, ó, quarto grau. Eu vou pegar uma que envolve o produto. Eu vou pegar essa relação de Girard que envolve o produto das quatro. Isso daqui, ó. Copiar. Então, está falando aqui que o produto de duas raízes, tá aqui a relação. O produto de duas raízes é igual a menos 12. Ele quer saber o produto das outras duas raízes, né? Então, a gente vai separar aqui, ó, duas raízes e aqui as outras duas. O produto de duas delas é igual a menos 12. Então, a gente escreve aqui, ó, menos 12 vezes x3 vezes x4 é igual a E sobre A. Então, nós temos aqui, ó, A, B, C, D e E. O E vale 24. 24 sobre A. Tá certo? Então, o 12 está multiplicando, pode passar dividindo. Nós vamos ter o quê? x3 vezes x4 vai ser igual a 24 dividido por menos 12. Nós vamos ter que x3 vezes x4, esse colchete não é necessário, vai ser igual a quem? Vai ser igual a menos 2. Então, significa que o produto das outras duas raízes vale menos 2. Tá certo? Produto das outras duas raízes vale menos 2. Então, era essa a pergunta da questão. Tá aqui a resposta. Vamos ver mais um exemplo aqui. Resolva a equação sabendo que a soma de duas raízes é igual a 5. Você podia dar uma pausa no vídeo e tentar resolver, tá? Sabendo que a soma de duas raízes é igual a... Nessa questão, como ele está se referindo à soma das raízes e é uma equação de terceiro grau, a gente vai buscar aquela relação de Girard que envolve a soma das raízes. Você lembra dela? Então vai ser x1 mais x2 mais x3. A soma das raízes é sempre igual a menos b sobre a. Né? Aqui falou que a soma de duas raízes vale 5. Então, vou pegar aqui, ó, duas raízes, a soma de duas raízes quaisquer, né? Tanto faz qual que você escolher aqui, a soma de duas delas vale 5. Então, 5 mais x3 vai ser igual a menos b, né? Menos b, o b é menos 7, ó, menos b, menos 7, sobre a. Então, vai ficar 5 mais x3 vai ser igual a 7. O que leva que x3 vai ser igual a 2. O que é 2? 2 é uma das raízes. Você acabou de descobrir uma das raízes. Uma das raízes. Então, se a gente conhece uma das raízes, a gente vai usar o dispositivo prático de Briot-Ruffin para... Então, o dispositivo prático de Briot-Ruffin vai servir para diminuir o grau da equação. É como se a gente estivesse dividindo essa equação por x menos 2. Né? Então, nós vamos usar o dispositivo de Briot-Ruffin, anotando aqui os coeficientes, que no caso aqui é 1x3 menos 7x2 mais 14x menos 8. A raiz que a gente conhece é o número 2. Sabemos que 2 é uma das raízes dessa equação. E como que a gente faz? Desce o primeiro, multiplica pela raiz, que é 2, e soma com o próximo, que é
Menos 7. Então, 1 vezes 2 dá 2, menos 7 dá menos 5. Repete o processo. Menos 5 vezes 2 dá menos 10. Menos 10 mais 14 dá 4. 4 vezes 2 dá 8, menos 8, 0. Realmente tinha que ter dado 0. Aqui fica o resto. Se não der 0 no último termo aqui, é porque ou você fez cálculo errado, ou 2 não era a raiz. Tá? Aí o que acontece? Essa equação de cima é uma equação de terceiro grau. Isso aqui é de terceiro grau, de grau 3. Grau 3. Quando a gente usa Briot-Ruffin, o grau diminui. É porque você está dividindo por um binômio de primeiro grau. Então aqui vai ficar uma equação de grau 2. Se é a equação de grau 2, a gente vai escrever assim, ó, é 1x ao quadrado menos 5x mais 4 é igual a 0. E aí, para resolver, você pode fazer por delta, né? Delta vai ser igual a quem? Delta vai ser igual a b ao quadrado, que é 25, menos 4, vezes a, vezes c. Delta vai ser igual a 9. E aí, x é igual a quem? Menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Né? x1 vai ser igual a quem? 5 mais 3 dá 8, 8 por 2 é 4. x2 vai ser igual a quem? Vai ser igual a 5 menos 3, que é 2, sobre 2, que é igual a 1. Aí, o conjunto solução desta equação vai ser o conjunto formado pelos elementos 1, 2 e 4. Esse é o conjunto solução desta equação. Como é a equação de terceiro grau, ele vai ter 3 raízes. E as raízes que nós encontramos foi 1, 2 e 4. Tá certo? Vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Resolva a equação sabendo que o produto de duas raízes é igual a 1. Então, nós temos a informação agora de que o produto de duas das raízes é igual a 1. Então, nós vamos usar a relação de Girard que envolve o produto. Vamos voltar nelas lá? Ó. Então, como é de terceiro grau, a gente vai olhar aqui a que envolve o produto. Seria essa relação de Girard, ó, que envolve o produto. Copiar ela aqui. Então, é ela que nós vamos usar. Resolva a equação sabendo que o produto de duas raízes é igual a 1. Tá aqui. Então, e aí nós precisamos identificar os termos, né? Aqui nós temos o A, né? A, B, C e D, né? E aí, nós sabemos que o produto de duas raízes é igual a 1. Então, vou separar duas aqui, ó. O produto de duas delas é igual a 1. Então, aqui vai ficar 1 vezes x3. Vai ser igual a menos d, né? Menos d. O d é menos 4 sobre a. Então, vai encontrar que x3 é igual a 4. Olha o que nós acabamos de encontrar. Nós acabamos de encontrar uma das raízes. E se a gente conhece uma das raízes, a gente pode usar o dispositivo de Briot-Ruffin para encontrar as outras, né? Então, usando o Briot-Ruffin aqui, ó, nós vamos ter 1x3 menos 4x ao quadrado mais 1x menos 4. Nós sabemos que a raiz é o número 4. Aí desce o primeiro, multiplica por 4 e soma com o próximo. Vai dar 0. 0 vezes 4 dá 0, 0 mais 1 dá 1. 1 vezes 4 dá 4, menos 4, 0. Como eu falei anteriormente, aqui tem que dar 0, porque é uma divisão exata. Você está dividindo por um dos fatores da equação. Esse aqui é uma equação de grau 3. Grau 3. Essa daqui vai ser uma equação de grau 2, ou do segundo grau. E aí vai ficar assim, ó, 1x² mais 0x mais 1 igual a 0. Podemos escrever x ao quadrado mais 1 igual a 0. E aí x vai ser igual a quem? X ao quadrado vai ser igual a menos 1. X vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 1. X vai ser igual a mais ou menos i. Logo, o conjunto solução vai ser o conjunto formado pelos elementos 4 mais i e menos i. 4 mais i e menos i. Certo? E aí nós vamos falar agora, não sei se vocês observaram nessas questões que tinham raízes complexas, nós vamos falar sobre o teorema das raízes complexas.
O teorema fala o seguinte: se uma equação algébrica com coeficientes reais, isso é importante, coeficientes reais, possui uma raiz complexa da forma a mais bi, e esse b não é zero, então o seu conjugado a menos bi também é raiz dessa equação. Então o seu conjugado a menos bi também é raiz dessa equação. Tá? Então, deixa eu só observar aqui o que nós já fizemos. Sempre que aparece uma raiz complexa, olha bem, sempre que aparece uma raiz complexa, o conjugado dela também aparece. Se eu tivesse uma equação e apareceu lá uma das raízes 2 mais 7i, eu posso afirmar que outra raiz é 2 menos 7i. Então, as raízes complexas aparecem sempre aos pares. Tá? Sempre que tiver uma raiz complexa, o seu conjugado também vai ser raiz daquela equação. Certo? Uma consequência disso é que, se o polinômio for de grau ímpar, então esse polinômio possui pelo menos uma raiz real. Porque as raízes complexas vão vir sempre aos pares. Então, se ele é de grau ímpar, então ele vai ter pelo menos uma raiz real. Olha esse polinômio aqui, ó. Esse polinômio aqui é de grau 3. 3 é ímpar. Então ele tem pelo menos uma raiz real. Porque as raízes complexas, ela aparece sempre aos pares. Então vai sobrar uma raiz para ser real. É uma consequência do teorema. Então eu coloquei aqui, por exemplo, essa é a equação do segundo grau. E só para mostrar como que as raízes aparecem sempre aos pares. Aqui para resolver é muito simples. A gente pode fazer que x ao quadrado é igual a menos 4, que x é igual a mais ou menos raiz de menos 4. X vai ser igual a mais ou menos 2i. Então o conjunto solução ele vai ter as raízes menos 2i e mais 2i. Então, mostrando que as raízes complexas aparecem sempre aos pares. Certo? Aí um exemplo aqui, ó. Resolva a equação sabendo que 2 mais 3i é uma de suas raízes. Ó, resolva a equação sabendo que 2 mais 3i é uma de suas raízes. Dá uma pausa no vídeo agora e tenta resolver essa equação aí usando os conhecimentos que você já tem. Tá? Vamos lá. Então, 2 mais 3i é uma de suas raízes. Aí você pode usar o dispositivo de Briot-Ruffin, 2 mais 3i, para diminuir o grau desta equação. Aqui você vai ter uma equação de grau 3. Grau 3, quando você usar Briot-Ruffin com essa raiz, seja ela complexa, seja ela real, não importa. Briot-Ruffin vai funcionar sempre. Aqui você vai ter uma equação de grau 2. E você pode usar delta e Bhaskara. Mas aqui existe uma forma bem mais rápida de encontrar. A gente pode usar as relações de Girard. Eu posso usar a primeira relação, que é a soma. Posso usar a terceira relação, que é o produto. Eu vou escolher aqui a soma, parece que é mais simples. Então, x1 mais x2 mais x3, a soma é sempre igual a menos b sobre a. De qualquer equação, de qualquer grau, maior ou igual que 1. Então, a soma é sempre menos b sobre a. Eu já conheço uma raiz complexa. Então, toda vez que tem uma raiz complexa, o seu conjugado também é raiz desta equação. Então, quais são as raízes que eu já conheço? Ora, eu conheço x1, conheço x2, só falta encontrar x3. Uma das raízes é 2 mais 3i. Como as raízes complexas aparecem sempre aos pares, o conjugado também vai ser raiz. 2 menos 3i também é uma de suas raízes. Está faltando apenas a última raiz, que é x3. Tá certo? Aí vai ficar assim, ó. Uma das raízes é 2 mais 3i. A outra raiz também vai ser complexa, é 2 menos 3i. Nós vamos estar faltando aqui a terceira raiz, que nós não sabemos quanto que vale. Mas se eu colocar menos b sobre a, ó, o b vale menos 9. Então aqui vai ficar menos 9 sobre a, que é 1. Tá certo? Aí dá para cancelar. Mais 3i com menos 3i deu 0. Deu 0. 2 mais 2 dá 4. Ficou 4 mais x3 é igual a 9. x3 vai ser igual a 9 menos 4, que é 5. Então, nós descobrimos todas as raízes. Né? Se fosse para escrever o conjunto solução vai ter os seguintes elementos. Uma raiz, que é 2 mais 3i.
a outra raiz, que é 2 menos 3i, e a outra raiz, que é 5. Né? Tá aí as 3 raízes desta equação. Tá? Espero que tenha gostado dessa videoaula e até a próxima. Abraço!